Olá, boa noite para todas, todos e todas. Só para deixar as pessoas com raiva. Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira aula de adolescência e juventude no século XXI. E também vamos falar sobre o projeto de ensino, né? Acho que, se eu não me engano, a gente vai ver 3 itens. Eu não lembro quais são os 3 itens, mas vamos ver 3 itens hoje. Cadê? Que são os objetivos, a problematização e o referencial teórico. Bom, mas para começar, né, como diria Jack, sabe o Jack? A gente vai por partes, né? Por partes, que é bem melhor, né? Vamos ver. Ok, deixa eu ver aqui, porque tem umas perguntas. Boa noite, Adriana. Boa noite, Elide. Boa noite, Claudineia, Rosineide, Laura. Desconhecido, que não tem o nome. Emanuela. Lucas, antes de começar a aula e a net cair, me fala a respeito do PGT. Você deu uma olhada? Porque só aparece artigos. Do PGT, me conta do PGT, não lembro. Não lembro. Porque como eu não trouxe a minha agenda, não sei. Me relembra o que é. Oxi, mas eu tô vendo você aqui, Manuela, mas tem Manuela e desconhecida, tem 2 pessoas. Vocês são as 2? Não, né? Não. Boa noite, Daniela. Me relembra, Claudineia, hoje vim da HC, vim correndo, já tô até aéreo, não lembro. PGT é o do trabalho, que só tem artigos, eu não lembrei, me relembra. Pode abrir o microfone para falar, eu não lembro. Boa noite, Neide. Eu sei que tem um desconhecido que está aqui, né? Mas é isso que eu queria saber. Mas... Ah, é a Crista, tá bom. Não quer me lembrar? Escreve, então, porque eu juro por Deus, pelo nome PGT eu não estou lembrando. PGT é o projeto. Creio eu que a Cláudia deve estar falando do trabalho em grupo. Ah, do PGT. Ah, o. PTG. O projeto interdisciplinar. Eu vou falar no dia 5. Não, dia 5 não. Daqui 2 semanas que eu vou falar sobre ele. Que para poder não colocar uma coisa em cima da outra, ficar muito embolado, eu sempre falo para vocês no segundo mês, quando começa a segunda disciplina. Até se tiver, por exemplo, deixar o estágio bem encaminhado, né? No caso agora não é mais estágio, agora de vocês é o projeto, né? O projeto de ensino, o TCC. Então, para deixar vocês ficarem mais calmas e tal. Tanto que as explicações do TCC acaba semana que vem. Então, por isso que eu deixei para o dia, não é dia 5, acho que é dia 2, dia 1, dia 31, não lembro agora. Mas é daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, eu tenho certeza. Porque é quando começa a segunda disciplina, tá bom? Que mais? Que mais? Lembrei. Vocês não terão que apresentar o TCC. Eu falei para vocês não terão. Né? Já foi visto, vocês não terão que apresentar. Por enquanto, não terão. Pode ser que mude, pode ser que não mude, né? Que mais? E acho que é só. Já avisa só. E outro aviso. Semana que vem, possivelmente, também chega atrasado. Semana que vem eu vou lá para a HC de novo. Né? Então, é isso. Isso. Então, tá. Bom, vamos começar, então, pela adolescência e juventude no século XXI.
tirar aqui o negócio para não me pegar. Propaganda, chave, pronto. Bom, hoje nós vamos ver os meios de comunicação, o protagonismo juvenil e a cidadania, né? Para quem não sabe, os jovens adoram os meios de comunicação, né? Basta ver o sucesso que é o... Como é que é o nome? O Instagram, as redes sociais, né? Alguém falou da minha camisa. Ah, obrigado pela camisa. Eu sabia, agora eu lembrei. Eu lembrei da camisa porque tem a ver com coisa de meios de comunicação e protagonismo e cidadania. Mas como é que os jovens fazem isso, né? Como é que eles agem através do seu protagonismo? Como é que eles agem através da cidadania? Para quem é mais velho, eu acho que a Daniela vai saber dizer bastante até, porque jovem não podia ter um certo protagonismo, né? Assim, não, né? Porque poderia ser muito amostrado, né? Que era um conceito que isso é o conceito mais explícito que nós temos, né? Onde tinha alguns tipos de significado, né? Já para aqui para o pessoal do sul, do sudeste, já é aquela coisa mais velada, né? São convenções, né? Porque não podia ter aquela tal do protagonismo juvenil. Só que o jovem, né? Como foi visto lá na primeira aula, ele é um ser que já é pensante, né? Tanto que ele consegue dialogar, conversar, ele consegue se estabelecer socialmente em relação a diversos atores que estão ali com ele naquele espaço, né? Então, nada mais justo do que ele possa exercer também o seu protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil nada mais que fazer valer as suas ideias, as suas intenções, as suas vontades, desde que, óbvio, sempre respeitando o limite do outro, né? E isso é um papel que já começa a exercer a sua cidadania, né? Que é algo que é o que teoricamente se aprende na escola, né? As crianças elas vão para a escola para elas aprenderem a viver em sociedade, aprender os conceitos de cidadania, começar a conviver. Eu estou bem, Claudinete, estou bem. Então, hoje nós vamos ver a influência da mídia nos padrões de atitudes e comportamentos de jovens e adolescentes. Também vamos trazer o debate da necessidade de incentivar o protagonismo juvenil como estratégia para o desenvolvimento da cidadania, né? Então, a gente vai conhecer e compreender o contexto e a dinâmica da adolescência e juventude, identificando e refletindo sobre as possibilidades de atuação em sala de aula, considerando seus desafios frente às temáticas pertinentes à sociedade. Então, para poder isso tudo contextualizar, né, já falei algumas coisas, né, do que é o protagonismo, da cidadania, meios de comunicação, alguns ganchos, mas vamos contextualizar, né? E para contextualizar, 3 perguntas, né? Quanto que a mídia pode intervir em nossas decisões, em nossos comportamentos ou na maneira como nós nos comportamos, né? Qual o poder da mídia, né? Basta lembrar, gente, da gente que é um pouquinho mais idoso, se tinha uma roupa, uma blusa, um sapato, uma tiara, um estilo de cabelo, alguma coisa que aparecesse numa novela, virava moda, né? Isso é o poder da mídia, né? Hoje, óbvio, a novela não influencia tanto o poder como antes, né? Mas nós temos outros meios de comunicação que exercem esse papel muito bem com os jovens, né? Afinal de contas, nós agora somos cringe, né? E quais são esses meios, né? É o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, só que eles não mais influenciam através só de cabelo, de roupa, daquelas coisas que são mais visuais. Hoje também se influencia bastante, já influenciava antes também, né? Vamos concordar com isso, já antes já influenciava, mas hoje influencia incentivando que os jovens consigam falar o que eles pensam, a falar o que eles acham, no que eles acreditam, se expressar, que era algo que não era tanto tão explícito assim, ou não havia. Havia uma coisinha ali ou lá, mas
nada muito além. Isso começou a aparecer especialmente entre os jovens, a partir, por exemplo, dos meios de comunicação, a partir das influências do rádio, né, que trazia a questão da música jovem, especialmente na década de 80, e na década seguinte, com o surgimento de de uma série, né, que passou na TV Cultura, que teve um relativo sucesso, e o outro que existe até hoje, né, que é a novela, né, que é a seriado da TV Cultura é o Confissões de Adolescentes, né, e da novela aparece mais especificamente a questão da malhação, né, aqui no Brasil, que ela não tem nem o conceito de novela, né, ela é conceito de soap opera, né, para quem não sabe, soap opera é novela em inglês, né, é algo como novela do sabão, né, porque soup é sabão, e isso ele deve o nome de soup, porque no início, quem patrocinava as novelas, as rádios novelas, geralmente eram os fabricantes de sabão em pó. Então, por isso que chama soap opera, né? E ópera porque é um drama, né? Um dramão, né? Então, seria um drama, uma novela do sabão. Então, o conceito de soap opera é diferente de novela aqui no Brasil, porque a novela é aquela novela que a gente sabe que duram 6 meses, 4 meses, tem um tempo, né? Aqueles dramas, mas ela acaba, né? Por exemplo, a soap opera não. Tanto que tem novela nos Estados Unidos que está no ar desde 1965, porque ela é o conceito de soap opera, né? Diferente daqui, lá eles passam no horário da tarde, né? Que é um produto mais para as donas de casa, tecnicamente. Vou dar um exemplo, é o Days of Our Lives, né? Os dias de nossas vidas, né? Então, isso mostra um pouquinho da questão da mídia, né? Como ela pode, sim, intervir nos nossos comportamentos e pensamentos. E hoje a gente tem ainda o plus das redes sociais, né? A mídia se configura enquanto instrumento de enfraquecimento ou empoderamento juvenil, né? O que vocês acham, né? O que a mídia como é que ela se configura? Vocês acham que ela enfraquece ou enriquece? Empoderamento juvenil. Enriquece? Por que, Neide, que ela enriquece? Por que ela empodera? A Rosinete falou que depende do modo como é utilizada. A Claudine falou que ela influencia. Sim, ela influencia, mas ela enfraquece ou empodera, né? O protagonismo juvenil. Empodera? Então, tecnicamente, ela hoje ela mais empodera do que enfraquece, mas depende do modo como é utilizada. Ela também é utilizada para enfraquecer. Basta ver, tem um filme que eu já falei várias vezes para vocês assistirem, quem assistiu, ótimo, quem não assistiu, tem no YouTube, que chama A Onda, né? Ela mostra como é que faz uma influência de mídia, como pode também, de certa forma, fazer uma certa lavagem cerebral, né? Porque os jovens eles estão ainda em formação, já estão bem formados socialmente, mas eles ainda trazem algumas lacunas, e às vezes essas lacunas são preenchidas de forma errada, né? Então, hoje a gente tem o surgimento e o empoderamento das tribos, né? Então, pelas redes sociais, essas tribos acabam se encontrando dentro de uma aldeia global, que é a internet, onde você consegue se conectar com pessoas que pensam mais ou menos parecido com vocês, com um grupo, né, consigo, né, e que pode estar do outro lado do mundo, pode estar, sei lá, eu estou aqui em São Paulo e eu me conectar com uma pessoa que gosta das mesmas coisas, que mora, sei lá, na China, né. Então, isso hoje, ela dá essa questão do empoderamento, da gente conseguir sentir, acabar com aquela sensação de vazio, né, que antes tinha muito, por exemplo, na minha adolescência, na adolescência de boa parte de vocês que tem mais de 30 anos, né, onde a internet, assim, era até existia na nossa adolescência, né, mas não era uma realidade, como hoje é, né. A gente pode dizer que a internet ela virou, de fato, uma grande realidade nos últimos 15 anos, né.
E mesmo assim, ela realmente ganhou força com o surgimento do Facebook. Nem na época do Orkut, nem na época do Orkut era tão forte, né? Então, por isso. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que empodera, justamente por essas relevâncias, né? Essas ligações, né? Através da internet, ela também enfraquece, porque você acaba não criando muitos laços, né? Ou melhor, não é que não cria muitos laços, você acaba perdendo a oportunidade de criar laços mais físicos. Então, dessa forma, ela enfraquece um pouco do protagonismo, onde as pessoas estão mais acostumadas a ficar numa tela conversando e tudo mais, né? E como a mídia pode ser explorada no contexto escolar para desenvolver a crítica e o protagonismo dos seus alunos, né? Como é que ela pode ser explorada? Eu vou repetir aqui, Neide. Como a mídia pode ser explorada no contexto escolar para desenvolver a crítica e o protagonismo dos seus alunos. Eu gostei muito da definição da Claudineia, e é exatamente isso mesmo. É um dos itens que podem ser explorados, né? Como podem ser explorados, que é quando elabora debates, sim. Quando você traz para dentro da sala de aula conceitos que vão muito além daquela questão do conteúdo duro da disciplina. Por exemplo, a gente trabalha muito com a mídia questões sociais, ou seja, de sociologia e também de filosofia. Curiosamente, essas matérias só existem no ensino médio e são matérias com disciplinas muito curtas, né? Tanto de filosofia quanto de sociologia. Se não me engano, sociologia só tem no primeiro e segundo ano, ou só tem no segundo e terceiro, não lembro. Mas eles têm uma aula só. E são disciplinas que são mais voltadas para a formação da construção social do indivíduo do que qualquer outra disciplina, né? Porque, não sei se vocês sabem, tudo que a gente vai aprendendo em cada uma das etapas, a gente aprende as mesmas coisas, a diferença são as profundidades, né? Então, a gente vai aprender a mesma coisa de português, tanto no ensino fundamental 1, quanto no fundamental 2, quanto no médio. É a mesma coisa. O que vai diferenciar uma da outra é a profundidade. A mesma coisa vai. Matemática já não. Matemática você só vai aumentando a dificuldade, né? Tanto que até hoje eu não sei equação de segundo grau. E tudo mais. Então, então são disciplinas que ajudam a debater isso, elaborar esses debates. E a mídia é algo que está bem intrínseca na nossa sociedade, né? A Elide colocou assim, ó, porém eu acho que deveria ter existido no Fundamental 2. Na verdade, ela já tem, na verdade, ela pode ser trabalhada, mas justamente no momento que você traz a mídia para ser debatida dentro da sala de aula, né? Em português, por exemplo, a gente trabalha muito textos jornalísticos nos sétimos anos, né? Antiga sexta série. Então, e quando a gente trabalha isso, a gente geralmente traz também alguns textos de que estão acontecendo na atualidade para serem debatidos, né? E isso é uma forma de trazer também esse debate, né? Essa reflexão social, né? E essa reflexão social vai utilizar o quê? Filosofia e sociologia, os dois, né? A Neide falou que a TV Cultura ajuda muito no conhecimento. Sim, ela traz conteúdos muito interessantes. Mas não só ela, né? O ideal é você trazer diversas fontes, né? Já que antes a gente tinha a USPB. Então, a USPB, Elid, ela é uma evolução do EMC, né? De Educação Moral e Cívica, né? No ensino fundamental, né? No ginásio você tinha o EMC, né? E no ensino médio tinha o USPB, né? Ela é uma evolução. Só que a diferença é que
tanto o EMC quanto o SPB, eles trazem uma visão um pouco da ditadura, né? Ela é uma resposta, já vou te dar a voz. Ela é uma resposta, essas duas disciplinas, elas são respostas do regime militar para essas duas disciplinas que foram ceifadas, né? E que elas são muito necessárias para a educação. Então, por isso que, na realidade, tinha que ser o sociologia mesmo e filosofia, né? Tanto que tem até livros de filosofia para crianças, né? E sociologia para crianças, que é muito bom. Até para que a criança consiga trazer todos esses conceitos, não vá teoricamente só aprender lá no ensino médio, ela já consiga trazer consigo desde cedo. Até porque a escola ela vai aprender a ser um cidadão, né? Então, se é para ser cidadão, ter esses conceitos, tem que aprender, né? Claudineia, por exemplo, uma notícia que esteja sendo divulgada na mídia a respeito de assuntos sobre estupro, conceito racial, exatamente, dá para trazer sim para ser debatida na sala de aula. Tem que ser debatida, até porque faz junto por exemplo, da questão do estupro, traz junto a questão da educação sexual, né? Traz elementos muito importantes. E do preconceito racial, não há o que dizer, a gente tem que realmente trazer acho que desde o ensino infantil para ser debatido e, enfim, tudo mais. Pode falar, Eric. Então, eu até coloquei sobre o OSPB, e eu lembro da educação moral e cívica, e era quase obrigatório, quase não, era obrigatório, a gente ter esse tipo de matéria que era muito direitista, parecia que a gente estava dentro de um quartel, por muitas vezes eu fui colocada para fora da sala de aula, porque eu sempre tive essa posição ou imposição, não sei, de não aceitar muito essas regras. Então, assim, da mesma forma que era obrigatório naquela época, deveria ser obrigatório também que as pessoas aprendessem a pensar. Filosofia e sociologia é um trabalho constante de desenvolvimento do pensamento crítico. E me parece, eu tenho quase certeza que esse tipo de matéria não é interessante. Não é interessante que as pessoas aprendam a pensar, aprendam a ter uma visão crítica dos acontecimentos para saber votar. E aí, isso já deixa de ser interessante. É isso. Por isso que eu acho que filosofia e sociologia deveria ser desde o comecinho, para desenvolver a mente e o pensamento crítico. Mas você, como professora, pode utilizar isso, né, na sua sala de aula, né? Você não precisa nem esperar o próprio currículo, ou melhor, ter a disciplina propriamente dita, né? Você consegue utilizar esses elementos, você consegue inserir, até porque tanto sociologia quanto filosofia, você consegue inserir em qualquer disciplina, qualquer disciplina. Você consegue utilizar, por exemplo, até mesmo uma problemática matemática que ficou cacófono, desculpa. Um problema matemático, pode utilizar em português, então, para poder interpretação de texto é ótimo, dá para utilizar em história, né? Então, você consegue utilizar. Então, não tem a disciplina, então, basta ter boa vontade de utilizar, né? Por isso que quando eu vou fazer alguma coisa de inglês, por exemplo, eu sempre pego alguns assuntos que são interessantes, né? É que agora eu estou com raiva da Folha de São Paulo, porque contratou o Leandro lá na LORC, né? Mas eu estava pegando, eu recebo a newsletter dela da Folha em inglês, para poder escolher, pensar alguns temas, né, que são publicados em inglês da Folha de São Paulo, que é o nosso jornal mais próximo, né, para poder utilizar os textos jornalísticos até mesmo na sala de aula, em inglês, né. Então, mas também a minha realidade é outra, né, ensino fundamental 2, ensino médio e tudo mais, então por isso. Mas você consegue sim pegar isso e inserir dentro da sua prática, né. Então, por que eu faço isso? Porque eu dou aula para o ensino fundamental 2, não tem filosofia, não tem sociologia. E como é que eu vou trabalhar os temas transversais, né, os eixos transversais? Utilizando justamente esses elementos, né? Tanto que os eixos transversais, né, eles estão aí, eles precisam ser utilizados, né?
Então, e aí que entra o seu jogo de cintura na prática para poder colocá-los. A Claudina colocou, sim, não acrescenta o sistema, e sim, se abre as mentes, o sistema não quer ser pensante. Então, respondendo até, não é mesmo interessante, não é. A gente tem que ter aquela coisa meio tempos modernos, né? De você aprender aquilo mais. Curiosamente, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre ciências sociais, né? Bem interessante. Inclusive, a aula 2, eu lembrei muito de você, da Erit e da Laura. Lembrei muito de vocês duas. Né? Já está lá, está no meu canal do YouTube. Então, que é também para um curso, né? E é isso mesmo. Então, a gente tem um sistema educacional que é todo... Aliás, o sistema educacional, até para o jovem, ele é todo voltado para que não haja esse protagonismo. A gente fala que tem o protagonismo, mas esse protagonismo tem que reverter em mão de trabalho, mão de obra. Basta ver o que foi aprovado na semana passada, né, pelo nosso desgoverno, que para poder ter a primeira chance de se trabalhar, os jovens de 15 ou 16, agora não lembro se é 15 ou 16, mas deve ser 16, ou 14, que é a idade mínima para se trabalhar, né, de 14 vamos começar por 14, mas o jovem até 29 anos, olha bem, até 29 anos, para ter o primeiro emprego, ele abre mão de ter férias remuneradas. Se quiser ter férias, vai ter, mas sem remuneração. Abre mão do 13º, em nome do quê? De ter o primeiro emprego. Esse é o protagonismo que busca a si mesmo na escola? Então, por isso que eu fico pensando do protagonismo, sabe, do Lindeberg Farias. Aí eu tenho que relembrar, eu não gosto de Lindeberg Farias, detesto aquele homem, detesto. Mas eu tenho que lembrar ele de cara pintada, os homens se rebelando, que é assim mesmo. Fernando Gabeira, em 1968, né? É assim, né? E às vezes não tem jeito. Mas aí depois reclamam que a gente toca fogo em estátua, né? Mas enfim. Bom, meios de comunicação em massa, né? Então, por que é meios de comunicação em massa? Porque nós, né, somos a massa, né? Então, ele atinge todo mundo, né? Então, os meios de comunicação em massa são meios para comunicar algo a grande parte da população. No caso da Globo, 99,98% da população. A massa é o que chamamos de agregado social, que se caracteriza pelo grau extremamente baixo de coesão e de organização. As massas se formam espontaneamente sob influência de influência de um interesse qualquer. Então, geralmente quem é peão é massa, né? Porque não é elite. Ou melhor, o que não é elite é massa. Então, nós é massa. Então, esse é meio de comunicação de massa, né? Por que as pessoas têm tanto medo da Globo, né? Eu, por exemplo, né, desculpa ele de Laura, vou querer fazer um voodoo meu agora, mas eu adoro a Globo, eu amo a Globo. Amo a Globo, amo de paixão. Acho que é a melhor emissora que tem. Na verdade, é a nossa melhor emissora mesmo. Ela atinge, ela é um produto de massificação? É um produto de massificação, é óbvio. Daí a importância de se aprender filosofia, sociologia, ter pensamento crítico para poder trabalhar na escola. Porque quando você for assistir a Globo, como eu não assisto e acredito piamente no que ela está dizendo. Eu não vou simplesmente pegar o editorial dela, porque todas as notícias que ela passa, ela passa por um crivo editorial, né, um pensamento organizacional para poder falar, né? Então, é isso, é você saber assistir. A diferença é que, me interessei nisso, deixa eu me adentrar, deixa eu ver em outras fontes, como é que outro lugar está falando de tal forma, né? Então, por isso que eu posso dizer para vocês que eu gosto de assistir a Globo, gosto da TV aberta, eu só assisto a Globo, né? Então, a Globo, no mais assim, não, minto. De TV aberta eu assisto a Cultura, porque eu gosto de alguns programas que passam lá. Até domingo à noite passa sempre o programa que eu mais gosto, que é o programa de ópera, adoro.
É besteira, mas eu gosto. Coisa besta, mas eu adoro, acho lindo, acho chique demais. Eu acho fantástico as coisas das cordas, mas tem outros programas de bastante qualidade. Mas, por exemplo, o jornalismo da cultura é um jornalismo de uma estatal, né? Que é do Dória, né? Do nosso fofo do coração do Dória, né? Então, eu escuto lá o jornalismo de lá com um certo pé atrás, apesar dos jornalistas lá, teoricamente, terem uma certa liberdade, mas quer queira ou não, tem um editorial. Eu já não gosto, eu também assisto a Bandeirantes, porque eu sinto que, apesar dela estar um pouco mais voltada, óbvio, para a direita, ela é um pouquinho mais neutra até do que a Globo. Então, ela tem a questão dos jornalistas debaterem, né, aquela questão do âncora e tudo mais. Uma outra emissora que eu gosto, eu amo o jornalismo dela, mas é porque ela provém de uma universidade, onde o forte da universidade é a comunicação social, é a TV Gazeta, né, que é da Fundação Casper Libero, né? Que tem lá na Paulista, né, a Faculdade de Comunicação Social, tudo mais. Então, por isso, então lá eles falam mesmo tudo que eles acham, falam, concordam, enfim. Então, é do jornalismo que eu mais gosto, de todas elas, né? Mas eu assisto a CNN, eu assisto a Band News, assisto a Globo News, gosto muito da Globo News também. Ela te falou que gosta da Globo News. Então, é saber digerir isso. Por quê? Porque tudo que uma emissora vai passar, tudo mesmo, ela vai passar com uma certa questão editorial. E não é só jornalismo, não. Sim, isso vai influenciar, no caso da Globo, por que ela é tão... O pessoal mete muito pau nela? Porque ela é a nossa maior emissora, de maior... ela põe influências, né? Sociais, né? Ela determina tendências. Então, por isso, eu, por exemplo, odeio a Juliette, mas assisti o Big Brother. Odeio, queria que ela perdesse, mas infelizmente ganhou. Mas não gosto daquela menina, nunca gostei, nem lá no Big Brother, nem agora. Né? Então, mas ela forçou que a gente deixe gostar da Juliette, mas eu não gostei. Então, enfim, assim como a Globo força que a gente gosta da Cláudia Leite, eu quero que a Cláudia Leite morra não. Quero que ela fique no ostracismo e sofra no ostracismo, né? Não gosto da Joelma, a Globo força que a gente gosta da Joelma, né? Agora que eu estou começando a gostar do Pablo Vittar, tem 1 ano e meio, mas eu comecei a gostar por conta das letras, por conta da representatividade que ele traz, mas ele foi um produto que a Globo enfiou goela abaixo da gente. Né? Quer queira ou não, assim como Paula Fernandes. Então, ela tem o poder de fazer a gente engolir algumas coisas, porque de tanto que ela bombardeia. Mas por quê? Porque ela é emissora de maior qualidade, então isso demanda, isso o que vira? Maior audiência, e ela tem maior penetração no nosso país. Então, é inegável o poder dela, é inegável. A diferença é como você vai consumir. Toda a informação que você recebe, não estou dizendo isso só de emissora de TV, toda informação, até mesmo de um colega. Quando você vai receber, dependendo de quem for, você vai assimilar e vai aceitar ou vai recusar. Ou você vai recusar de cara, não quer saber. Ou outras vezes, vai aceitar de cara. Então, é isso que precisa ser feito, inclusive, com os meios de comunicação em massa. Bom, a internet. Já a internet, ele sim, um meio de comunicação. Agora podemos dizer que é um meio de comunicação em massa, porque o curioso é que até uns 5 anos atrás nós tínhamos mais linhas telefônicas de celular do que pessoas no Brasil. Hoje essa tendência está diminuindo. Por quê? Porque democratizou, né, um pouco a internet móvel, né? Então, hoje as pessoas não precisam ter mais 2 chips para poder conversar e tudo mais. Isso veio com o fenômeno do WhatsApp, né, que veio eliminando muitas barreiras, né? E a internet, ela é um meio de comunicação hoje em massa no Brasil. Então, só que a internet é um campo sem barreiras para a exploração de marcas e conceitos de vida que buscam definir a felicidade. Por quê? Porque o conteúdo, especialmente no Instagram, são de conteúdos simbólicos, onde você compra, você quer, né? Eu, curiosamente, nunca gostei do Instagram. Eu tenho que mexer um pouco, porque eu tenho uma empresa agora
de educação e uma outra de terapia holística, e eu tenho que começar a mexer, e eu não gosto de mexer, né, no Instagram, porque eu acho ele muito fútil, né? Ele não consegue carregar uma informação através só das fotos. Você tem que fazer textão, e eu não, textão eu gosto de fazer no Facebook. Então, é um campo sem barreiras a internet, né? Porque nós temos aí um melhor exemplo, o Instagram, o Pinterest, né? Também, né? O Pinterest, né? E tem as estratégias de marketing digital, que eu estou estudando até com a Kátia, né, Manuela? E elas desenvolvem um comportamento de impulso coletivo e dificuldades em relação com a espera, né? Então, o marketing digital nada mais é que o antigo marketing, só que voltado para as redes sociais. Então, para uma nova linguagem. Então, a marketing, antigamente, publicidade e propaganda, né? Não é marketing, seria publicidade e propaganda. Ela tem uma visão, ela tem uma visão bem definida do que é o rádio, do que é a TV, do que é o impresso. Só que a internet ela é extremamente dinâmica, tanto que para ela não dá nem para poder só fazer publicidade e propaganda. Você precisa fazer também marketing digital para poder começar a compreender um pouco da linguagem da internet. Porque o que você aprende hoje de linguagem da internet, amanhã já está obsoleto. E isso cria o que chamamos de sociedade de consumo, né? Que é o ter e o ser são distintos, mas inseparáveis, pois o consumidor, de sua forma consciente ou não, considera suas posses como parte dele mesmo. Por meio de interpretações de simbolismos incutidos em propagandas, campanhas publicitárias e demais agentes de construção de modelos sociais, o ser busca manifestar a sua identidade, circunstâncias sociais e estilo de vida, ou seja, o ser é ter, né? Por que o ser é ter hoje? Porque o que os jovens querem ter? Querem ter um iPhone, um Galaxy S20, 21, não é isso? Ou quer ter a roupa de marca. Por que eles querem isso? Porque isso chega para eles de forma bombardeada pelo meio da massificação. E isso se torna nocivo, né? Então, hoje, para mim, o celular funcionando está bom. Eu não tenho muita mais essa importância da questão de marcas e tudo mais. Eu consigo entrar no torra-torra e fazer uma felicidade lá, sair mega feliz com um monte de roupa, né? Mas por quê? Mas porque eu já superei essa época. Antes já tive essa época. Hoje, não, porque gastar dinheiro com coisa de casa. Comprar comida, né? Comprar coisas para comer. Aí é mais gostoso. A experiência vai ser bem melhor. Ou fazer um grande jantar em casa e receber amigos. Eu gosto muito disso. Então, por isso que esses valores vão sendo mudados. Só que nos jovens ainda não, né? Então, os impactos da era digital na adolescência, né? Então, hoje vivemos a sociedade de espetáculos e os corpos como construção social. Porque na obra Sociedade de Espetáculo, do Guy Debord, que é de 67, ele faz uma análise da estrutura social organizada em torno das mercadorias e da produção e reprodução incessante de dispositivos que legitimam uma ideologia a qual aliena os sujeitos de suas reais condições de vida, substituídas por representações midiáticas abstratas de homens e mulheres. Por que hoje nós temos essa questão midiática? Porque nós temos... O que os jovens gostam de usar hoje? TikTok? Quai? Né? Gosta de fazer um stories. Vamos fazer um stories? Né? E é isso. Então, tudo na vida precisa se tornar um certo espetáculo. Né? E aí que mora o problema, porque os nossos corpos, eles passam a ser as construções sociais. Então, para poder ser bem na internet, ou eu tenho que ser saradão, né? Ser praticamente uma clone da Gabriela Pugliese, né, do Erasmo Viana, ou eu tenho que ser engraçado, né, porque tem que fazer algo, eu tenho que me sobressair de alguma forma, né. Então, essa é o que chamamos de corpos como as construções sociais. Então, o meu corpo vai identificar que tipo de público eu vou querer atingir ou como eu vou atingir, né. Então, hoje nós temos a espetacularização da adolescência, porque o que mais tem? Jovens
nas redes, né? Então, isso traz longos períodos de exposição de televisão e internet, né? Isso advém disso, né? Onde você vive numa geração MTV que, gente, eu olho aquele programa de férias com ex, eu disse assim, gente, eu não consigo entender como aquelas pessoas vivem daquele jeito. Não consigo, porque é uma futilidade só, é um machismo só, e ainda passa na TV, e ainda as pessoas assistem. Eu ouvi, eu não consigo gostar, eu fico achando que eu sou anormal até às vezes. E por quê? Porque vê justamente reproduções do que eles veem na TV ou na internet. Então, por quê? 78% dos estudantes passam 2 horas ou mais na frente da TV por dia. E 76% dos estudantes acessam a internet mais de uma vez por dia. Mais de uma vez indica aquela coisa que entra toda vez que você acessa o seu Facebook, por exemplo, pega vou ver meu Facebook, ou não, no Instagram. Né? Você tem alguma notificação. Isso, cada vez que você entra, é um acesso. Tá? Então, isso acaba criando a virtualização dos processos da construção de si, onde você não está muito preocupado como você se vê, mas sim como os outros estão te vendo através de um espetáculo. Né? Então, vem a questão da ditadura da imagem corporal. Gabriela Pugliese, demônia, Mor, que existe, né? Junto com a outra demônia aqui, qual é o nome dela? Graciane Barbosa, né, que são os corpos sarados. Aliás, sabe por que antigamente as gordinhas eram mais bonitinhas? Até vi isso, inclusive, depois num vídeo eu vou até compartilhar na descrição desse vídeo, né, do vídeo para vocês lá no YouTube, o vídeo da Rita Van Hunt, eu até havia passado para vocês. Por que era melhor o corpinho gordinho? Porque se ela era gordinha, ela tinha dinheiro para comer, porque não tinha geladeira, então tinha que comer tudo que tinha de comer. Então, se você tinha que comer para não estragar, ficava gordinha. Hoje, quem não trabalha é que tem aquele tipo de corpo. Aquelas mulheres trabalham de quê? O que ela faz? Né? Ela trabalha só de imagem, então a imagem dela é isso. Quem é que tem dinheiro para poder investir para trabalhar em imagem? É todo mundo. E isso acaba criando transtornos depressivos e alimentares, além de racismo. Né? Bom, desculpa o palavrão, né? Como diz a Gabriela Pugliese, depois de ter se curado da Covid, foda-se a vida, né? É bem isso. Eu posso falar porque só tem adultas aqui, então não tem problema de eu falar isso, mas não é isso. Porque foi isso que ela falou. Então, que se dane todo mundo, né? Que não pode ser igual a ela. Bom, dá até revolta. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar mostram a relação dos adolescentes com a imagem corporal. Então, isso vem através do sentimento em relação ao próprio corpo, onde 17,7% deles estão insatisfeitos, né, com o seu corpo. A autopercepção da imagem corporal, 28, mais de 25% ou é magro ou muito magro, e mais de 18% são gordos ou muito gordos. Olha só que interessante, adolescentes já vomitaram ou tomaram laxante para perder peso, 7%. E ingeriram remédios ou fórmulas para ganho de massa muscular sem acompanhamento médico, 7%, 7,1%. Então, como é que vocês, né, como é que a escola pode atuar com isso? Alertando, instruindo, levando os jovens a uma consciência crítica sobre o consumo e os padrões de beleza. Né? Então, e ter acesso a conteúdos culturais que questionem a cultura consumista. Né? Basta ver aquele vídeo Criança, a Arte do Negócio. Né? Música, teatro, cinema, pintura, literatura, instrumentos para mobilizar essas questões. Né? Então, o que falta muito hoje, especialmente para os jovens, é normalizar seus corpos, né? Porque o seu corpo tem que ser magérrimo, maravilhoso, né? Longínquo, né? Enfim. Então, cabe a nós, professores, né? Porque em casa, zero, né? Não dá não. Protagonismo juvenil. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Escreveram muita coisa, eu gosto de ler. Ele falou, eles perderam o caminho, Lindeberg e Gabeira. Pois é, o Lindeberg tão bonito. Nossa, ele era meu crush da adolescência. Achava ele máximo. Meu Deus, eu queria casar com aquele homem, mas hoje, não.
A gente falou, assista a Globo, é Globo News o dia todo. A Neide falou, a Globo já foi boa. Não, a Globo ainda é boa, né? Ainda é boa. É que ela ficou muito presa naquele conceito que só existia ela no Brasil, né? Agora que ela está se permitindo dizer, não, existem outros meios de comunicação. Ela precisa ter um choque de realidade, precisou ter um choque de realidade. Aí a gente falou, eu adoro música clássica. Claudinei é chique. Não é chique, não é chique. Sabe por que eu comecei a gostar de música clássica? Para poder estudar. Me acalmava, então eu colocava para ler. Então você vai trabalhando e tudo mais. E as óperas, não só as óperas em si, elas geralmente contam uma história. Às vezes a música clássica, aquelas esqueci o nome, não é ópera, tem um nome específico. A composição da música clássica, ela geralmente conta uma história, só que a história ela é contada através dos sons. Então, quando você começa a escutar isso e tentar imaginar o que ela está querendo contar, você expande a mente. É muito bom. No ensino médio, a gente falou, o professor levou na minha sala na ópera, agora é diferente. Porque a diferença da ópera é que tem, né, os cantores, né? E tem a outra que eu esqueci o nome. Sinfonia. Para tu lembrar, as sinfonias, né? As sinfonias, elas contam através apenas dos instrumentos musicais. É muito bom. A Laura Gra... eu gosto da Ivete. Laura, eu gosto da Ivete. Juliette, não. Cláudia Leite. Meu sonho é ela cair no ostracismo. Eu quero que ela caia no ostracismo e viva no ostracismo. Só isso. Que aí vou sentir até vingado. Eu paro de comprar produtos de artistas que estão quando estão anunciando um produto que eu uso, eu paro. Pode parecer besta, tem gente que acha ridículo, mas eu paro. Porque quem puder ver aquele filme Milk, A Voz da Igualdade, veja, por conta dele. Porque a gente financia pessoas, né? E a gente não pode financiar pessoas que lutam contra a gente. E a Cláudia Leite, não há o que dizer. Para mim, quando um gay fala que gosta da Cláudia Leite, é a mesma coisa que dizer que gosta de um nazista. Claudinei, se eles não adquirem os produtos, é como se fossem LGBT. Exato. Porque, na verdade, o produto vai determinar seu status social, né? Ter o produto, né? E não adianta falar, eles querem. E, na verdade, isso acontece porque é status social. Alguém quer falar alguma coisa do que eu já falei até agora? Então, vamos lá, protagonizar. Então, né? Não foi ela que falou, mas foi o marido, né? Vou passar pano. Mas, óbvio, que ele foi muito escroto, Laura. A Ivete, depois da fala, não foi dela, foi do marido, sobre a cozinheira, dizendo que a cozinheira passou Covid, peguei ranço, não consigo mais ouvir. Foi o marido dela que falou. Então a Ivete ainda passa um pouco de pano. Tá? Tô passando, tá bem encharcado, mas tô passando pano. Mas é só por isso, né? Mas ela é muito em cima do muro, ela precisa se posicionar mais. Ela só vai ser, de fato, respeitada como uma artista mesmo, uma artista, na semântica da palavra artista, quando ela se posicionar politicamente, porque ser artista é ser político também. Protagonismo juvenil. Então, protagonismo juvenil é a participação imprescindível. Nossa, imprescindível. Não li isso antes. A participação imprescindível de adolescentes e jovens na construção de ações relacionadas aos temas sociais, tanto no nível local como no nível global. Então, gente como mobilizador da luta por garantir seus direitos. Então, hoje, eu dou aula na periferia. Então, o ideal é justamente fazer isso, mostrar que esses alunos que estão lá, não é porque eles são coitadinhos, não. Eles têm que mostrar que podem sim ter voz. Então, como é que isso aparece na escola? Especialmente na figura dos grêmios, né? Então, isso é mais ou menos
trabalho para que eles sejam protagonistas, mas na realidade você tem que transformar todos eles protagonistas, né? Então, isso é o protagonismo juvenil, é quando ele consegue debater de igual para igual temas sociais, né? Especialmente nas problemáticas nas quais eles estão inseridos, né? Então, o Plano Nacional da Juventude, que é um projeto de lei ainda, né, que é de 2004, ou seja, do governo Lula, ele cria um conjunto de políticas públicas e medidas que beneficiam jovens brasileiros de 15 a 29 anos, né? É um resultado de 33 audiências públicas para levantamento das demandas através da opinião dos próprios jovens. E o Sistema Nacional da Juventude, que é de 2013, articulou a União, os Estados, os municípios e a sociedade civil para a promoção de políticas públicas para a juventude. Mas a gente viu aí a política pública semana passada, como é que foi, né? Ainda segundo o MEC, ser reconhecido como ator social estratégico implica na integração social e participação, a capacitação e a transferência de poder para os jovens como indivíduos, para as organizações juvenis. Por quê? Porque para os jovens ser protagonista juvenil, basta ele querer ser. Não precisa nem ensinar, basta ele querer ser. Porém, nós estamos num país que precisa estimular os jovens a falarem, né? Na verdade, a gente tem que estimular o jovem a tocar fogo em tudo. Brincando, mentira. A gente tem que estimular os jovens e sim, se posicionar politicamente, independente da idade, mesmo que vote com 16, tenha menos de 16. O importante é que ele é uma pessoa que faz parte da sociedade, utiliza todos os aparatos sociais e tem que ter, sim, voz ativa. Assim como as crianças precisam ter. Só que a questão do jovem, ele já está se caminhando para ser um cidadão pleno. Né? Porque no Brasil, cidadania plena se atinge quando pode votar. Então, que o voto é obrigatório até no país, né? Então, quando traz justamente ele para essas discussões, independente de se é de direita, de esquerda, de terceira via, não importa. O importante é que ele crie elementos que ele possa debater. Então, quer queira ou não, por exemplo, o MBL, né? Não me mate, e Laura. O MBL é uma prova viva que isso tem que realmente surgir, porque, quer queira ou não, é benéfico, porque mostra que alguns jovens estão se reunindo para debater política, e isso é importante, independente do lado que seja. O importante é que eles vá debater. Isso que é importante, para que não tenha aquela coisa assim, eu não gosto de falar de política, não gosto. Não, a gente tem que falar de política. O nosso país é assim, tão ruim assim na parte política, porque durante muito tempo a gente veio de voto de cabresto, né, que queriam votar, se danaram, né, e também porque, assim, vamos votar o que der. Não é votar o que der, você tem que realmente pensar o que é melhor, não para você, mas para a sociedade. Você tem que pensar no social, porque a cidade, o bairro, a sua rua ela não é formada só por você. A não ser que você tenha um sítio, criou uma rua e tem só a sua casa. Aí sim, né? Até porque o que é bom para você pode ser sim bom para os outros. E às vezes, como nós convivemos em sociedade, coisas que a gente não concorda pode ser bom para todo mundo, coisas que você não concorda. A gente tem que, né, tomar um conhaque não, tomar um floral, né, tomar um floral e é isso. Então, é trazer esses jovens para o debate, e isso falta muito. Então, antes do MBL, assim, jovens de expressão, e que não eram nem tão jovens assim, foi o movimento Caras Pintadas, né? Que eles saíram para a rua e conseguiram, não conseguiram, né? Foi um conjunto de coisas, mas eles fizeram parte desse conjunto para poder esqueci a palavra, mas tirar o presidente, era alguma outra palavra, mas tirar o presidente que foi na época do Collor, né? Da mesma coisa que antes deles, quem foram os outros protagonistas? Foram os movimentos estudantis, que eram comunistas, né? É comunista, lá da década de 60. Então,
e que também não eram tão jovens assim, eram pessoas que já estavam na faculdade. A ideia é que nos pegue até a faculdade para ter esse pensamento crítico, até mesmo como a Ed falou, que ela defende que isso comece antes, mas pode até não ter disciplina, mas pode começar antes. Então, é dever nosso como professor trabalhar essas questões de cidadania, sociologia, de filosofia com os nossos alunos. Afinal de contas, todos os cursos, todos, até o de matemática, tem filosofia e tem sociologia da educação. Então, e ela serve justamente para que a gente consiga trabalhar o senso crítico do nosso aluno. E o senso crítico não é o nosso senso crítico, é o senso crítico deles. Né? Eles precisam criar através da visão deles. Né? Por isso que não existe escola com partido. Escola com partido é a escola sem partido, que a direita quer que pense igual como eles. Então, a análise do protagonismo juvenil do Piaget. Né? Então, na adolescência, o sujeito começa a construir sistemas e teorias abstratas e sofisticadas. Né? O que são essas teorias abstratas? São os conceitos de que faço parte do mundo. Eu não preciso ver o concreto para ter noção que isso aqui é meu. Eu tenho direito à vida, tenho direito a falar, a pensar, a ser, a viver. Então, são coisas que são abstratas, por exemplo. Aumento da produção da escrita e verbalizada sobre conceitos teóricos, políticos e religiosos. Por que acontece isso? Por conta de repertório. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma amiga minha que mora em São Miguel Arcanjo, né? Que ela é a melhor amiga, uma das melhores amigas do meu namorado. E ela é católica fervorosa. E o filho dela, que era da igreja, também da católica, ali, como é que é o nome? Era coroinha, tipo como se fosse coroinha da igreja, ele fez 15 anos. E ele começou a questionar algumas coisas, né? Eu já bati de cara porque ele questionou, porque ele é todo da área de humanas. E as pessoas de humanas, vocês são de humanas, estão fazendo pedagogia, são todos de humanas, tá? São pessoas que geralmente são questionadoras, né? Então, por isso que ele também começou a questionar. E isso é muito bom, não porque ele vai sair da religião, tem que ser... Não, ele tem que se encontrar, né? Porque desde cedo nós somos apresentados a uma religião de forma meio que obrigatória, né? Eu sou da década de 80. Qual era a religião oficial do Brasil na década de 80? Catolicismo. Então, nasceu uma criança, tem que batizar, né? É isso? Nisso eu até gosto bastante da religião evangélica, porque a criança não é batizada logo de cara. Ela tem que crescer, ela tem que conhecer a palavra, ela tem que se identificar. Teoricamente tem que se identificar. Eu acho que é isso, né? Elide, Neide vai poder me dizer melhor. E ela pode decidir se sim ou se não, né? Eu tenho uma amiga minha que é evangélica, fervorosíssima, tipo, acho que dá... esqueci o nome da religião dela. Da Assembleia de Jeová. O filho dela se batizou com 18 anos. E ela ficou muito feliz, porque ela não forçou ele a ser da Assembleia de Jeová. Então, já em passo da minha colega lá, da minha amiga lá de São Miguel, ela não gostou muito, ela não aceitou muito a ideia. Até conversei com ela e tudo mais, mas ela não gostou. Você sente que ela não gostou muito, porque ela quer que ele siga a religião dela. E então, especialmente na questão da religião, conforme você vai crescendo, você vai ganhando repertório. E um dos itens que acontece muito nas escolas é o bullying religioso. Então, se você não é de uma religião que é tida de Deus, pela sua denominação, você tem que maltratar o outro aluno. É a ideia que eles têm. Eu sei que não é isso, mas é a ideia que eles levam para a escola. Então, temos que segregar. E não, a ideia é justamente não. Temos que acolher, amparar, porque não importa a religião, ali são pessoas, né? Não é a religião, ele não carrega a religião aqui nas costas. Eu não carrego a minha religião aqui nas costas. A Cláudia não carrega, a Neide também não carrega. Isso não quer dizer que elas são menos, que possa questionar a fé delas, ou a minha. Apenas são as nossas fés. Apenas isso. E no caso do político, por quê? Porque ele começa também a visualizar os problemas sociais e começa a ouvir, ver, vivenciar. Então, isso vai criando também repertório. E os teóricos, óbvio, conforme vai crescendo, ele vai aprendendo mais sobre o mundo, e com isso você vai tendo com o que discutir, né? E também disso, a análise do protagonismo juvenil de Piaget
traz a necessidade de se identificar com o coletivo. Sim, porque nós somos seres que vivemos no meio de outras pessoas. Então, sim, se vivemos em outras pessoas, nós queremos viver no coletivo. Então, isso também é acionar o pensamento, o protagonismo juvenil. A escola no enfrentamento à alienação, né? A alienação é aquele coisa de a gente, da Gabriela, né? Nascer assim, crescer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, isso é alienação, né? Então, me desculpa, Gal Costa, ainda bem que a letra não é dela, né? Ela só canta divinamente, mas é isso, não dá. Não dá, não dá. Não dá para ser alienado mais, né? Então, a alienação é a atribuição da naturalidade aos fatos sociais. É isso mesmo. Essa inversão do humano, do social, do histórico como manifestação da natureza faz com que todo conhecimento seja avaliado em termos de verdadeiro ou falso e universal. Neste processo, a consciência é reificada negando-se como processo, ou seja, pois é, né? Morreu mais de 500 mil de pessoas, né? Fazer, né? Fazer o quê? Não sou coveiro. Quer queira ou não, a quem falou essa frase, que eu não vou falar o nome porque eu não quero ter que lavar minha boca, ele não falou porque é um alienado. Ele falou para alienar outras pessoas. Para que as pessoas se normalizem com coisas que estão acontecendo. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. E, na verdade, não é. Então, a alienação é aquele estado do qual tudo que te falam, tá bom, tá assim, bom, tá, mas tá bom, tipo a leite quente. Então, isso é gerado através da consciência social, consciência de classe, especialmente esse último, nos falta bastante, muito. E quando eu falo nos falta, não nós, nos falta massa, né? Vida de gado. Consciência social, então é a consciência de nós mesmos enquanto indivíduos de uma sociedade. Então, eu sei da minha vida, né? Essa é a consciência social. Mas a consciência social não é só isso, eu sei da minha vida. A consciência social é também quando eu sei qual é o meu papel na sociedade. Por que eu sou importante, né? Isso também falta muita gente, né? Boris Casoy, por exemplo, né? Que ele ridicularizou os garis, né? Imagina uma cidade sem gari, como é que ia ser? Eles podem até ganhar pouco, mas imagina ficar sem gari numa cidade, né? É que vocês não foram em São Vicente uns anos atrás, que não tinha nem coleta de lixo, né? A cidade era um lixo mesmo, literalmente. Mas enfim, né? Então isso é consciência social. É você valorizar o seu papel que você tem no meio dos seus pares. E saber o que você faz ali. E saber que a sua parte, mesmo que tida por insignificante por alguns, é importante. Isso é consciência social. Agora, consciência de classe é uma coisa mais marxista, uma coisa assim, bandeira do PSOL com o MST do lado, né? MTST, né? Quando os indivíduos se percebem enquanto sujeitos com determinações históricas semelhantes a outros sujeitos. Então, ela é uma crítica sobre a condição, análise e problematização histórica sobre suas vivências e de seus pares. Consciência de classe é com aquilo que eu havia colocado esses dias, semanas atrás no Facebook, que era o seguinte: você é pobre. Se você não é capaz de parar de trabalhar agora e manter o seu padrão de vida, você é pobre. Você não é classe média, você é pobre. Isso é consciência de classe. Consciência de classe é você ter consciência onde você está e buscar por direitos, argumentar sobre o seu papel ali. Não é mais só consciência social, vai além, porque você está vendo a sua consciência social, sua,
dos seus colegas, da sua família, da sua rua, do seu bairro. Então, consciência de classe, ela é quando você consegue debater com um burguês safado, que ele diz assim, mas está sendo ruim para mim, está sendo ruim para você, mas o que você está juntando para quando você ficar sem dinheiro? Né? Falta consciência de classe quando o quitandeiro, o dono da marcenaria da periferia, acha que quem compra na quitanda, no mercadinho dele, é safado por não querer ir trabalhar para não se contaminar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que gerar lucro. Né? A gente não trabalha para gerar lucro. A gente trabalha porque a gente precisa sobreviver. E esse protagonismo pode surgir estimulando esses dois itens nos jovens, tanto a consciência social e a consciência de classe. A consciência social, essas consciências, como eu falei, ela é muito trabalhada na questão do grêmio, né? Mas, além disso, no ambiente escolar, eu posso trabalhar isso através da gestão democrática, onde todo mundo participa e debate sobre as problemáticas daquela escola. Como eu falei, do Grêmio Estudantil, a participação em ações globais, ou seja, em ações que vão além da escola, onde a escola também pode ser inserida, e através de rádio e jornal escolar, né? Que é um projeto que eu tenho, que eu não tenho porque eu não estou ainda presencialmente na escola, mas quando eu voltar presencialmente é algo que vai ter na escola. Não vai ser o rádio, vai ser o podcast, e vai ter um jornal escolar. Então, por quê? Porque isso vai mostrar que eles sabem falar de igual para igual, não só comigo que sou professor, mas também levantar a voz dos seus colegas para todo mundo da comunidade escolar, mostrando que o que eles pensam vale sim e tem muita importância. Né? E isso nos remete à questão da cidadania, porque a cidadania é a garantia de direitos e deveres constitucionais, né? Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais, todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E a cidadania é uma participação ativa da sociedade, tanto para sustentar e manter o que já foi conquistado, como para pleitear o reconhecimento de novos direitos. E esses direitos estão agrupados em três camadas, né? Direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. Então, só o fato da gente votar não quer dizer que a gente está exercendo a cidadania. Quando a gente vota, a gente, óbvio, está exercendo a cidadania. Mas a gente precisa saber até com quem a gente está votando. Independente que seja contra quem eu acredito. Independente. Mas saber por que você está votando naquela pessoa. Não é para me ajudar. Né? Como antigamente se ouvia muito. Vote em fulano para me ajudar. Não. Eu tenho que votar em fulano porque ele vai ajudar a mim e a várias pessoas da comunidade. A várias pessoas da minha cidade. É isso. Então, quando a gente exerce a cidadania, a gente faz isso. Por isso que a nossa maior ação, uma ação prática de exercício da cidadania hoje no Brasil, que a gente tem, que é pleno, é quando a gente vota. Né? E para isso a gente precisa compreender que o Brasil, né, a Organização do Estado Brasileiro, está feita em três poderes e em 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. Já o nível, né, são os poderes, né? Federal, estadual e municipal. Já os níveis podem ser legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é quem faz as leis, né? Por incrível que pareça, quem faz as leis não é o prefeito, não é o governador e também não é o presidente. É todo mundo que está ali agregado. No caso do federal, são senadores e deputados federais, no estadual, são os deputados estaduais e no município, os vereadores. Já o executivo é quem executa as leis e executa as ações para, teoricamente, ter a ordem, né? Aí sim, no federal, é o presidente junto com seus ministros, né? Estadual
são os governadores e os secretários. E no município, prefeito e secretários, né? E no judiciário, vem relativo à legislação mesmo, propriamente dita, na aplicação, e também para que haja o respeito às leis, né, aos direitos, leis, direitos e deveres, né? Federal, Supremo Tribunal Federal, estadual, os tribunais estaduais, o Ministério Público faz parte também, tanto do federal quanto do estadual. E o municipal, geralmente, são os juízes que ficam dentro de fóruns, que é estadual, mas ficam naquela cidade, naquela comarca. A cidadania e a adolescência, ela é representada pelo ECA, né, que é a Legislação de Proteção dos Adolescentes, e também pela escola, porque a escola é o espaço de promoção e valorização do respeito, da dignidade, da garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes, né? Então, a criança tem o direito e o dever de estar na escola justamente porque ali é o espaço de promoção do seu protagonismo, ali é a forma dela exercer que é uma cidadã, né? Aqui tem uma passagem do Severino que é bem interessante. Inclusive, fiz até uma entrevista com o Severino esses dias, né, para o mestrado. Ao investir na Constituição da Cidadania dos Indivíduos, a educação escolar está articulando o projeto político da sociedade, que precisa ter seus membros como cidadãos e os seus projetos pessoais desses indivíduos que, por sua vez, precisam do espaço social para existir humanamente. As armas que dispõem os educadores são prioritariamente aquelas fornecidas pelo conhecimento, né? Diferente do que acho que foi o deputado, né? O deputado Bolsonaro falou que, né, naquele ataque da escola, né, que os professores tinham que ter arma. Não, a gente não tem que ter arma. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter força de vontade de querer mudar o mundo. Porque nós e a escola, né, temos que criar o estímulo à participação política ativa, que é o espaço de construção dos valores com os jovens e não para com os jovens. A gente tem que criar a posição deles, né? A gente tem que criar esse espaço para que eles se construam, não construí-los, entenderam? Eu não posso construir jovens, eu não tenho que passar a minha ideia, eu tenho que passar como ele tem que se construir como ser social. Dúvidas? Contribuições? Então, tá bom. Então, vamos para a última parte aqui, né? Que é os direitos e deveres no meio digital, né? Tem vários direitos e deveres no meio digital, tanto de adolescentes quanto de adultos, mas a gente vai relatar aqui algumas coisas que acontecem muito com os adolescentes que causam certa preocupação, né? São os crimes virtuais envolvendo os adolescentes, né? Então, crimes virtuais é a concepção de que no universo virtual tudo é permitido, não existem regras nem sanções. E lá podem falar tudo o que pensam, isentos de consequências. E a gente sabe que, felizmente, não é mais assim. Que o que você coloca na internet, por mais rápido que fique, sempre tem um print. E esse print é eterno, né? Então, a internet não é um espaço de ninguém, não é porque lá você não está dando a sua cara a tapa, não é porque eu estou aqui que eu posso falar simplesmente qualquer coisa. Tudo que eu tenho que falar, eu tenho que falar muito bem embasado. Porque depois desse vídeo vai subir para o YouTube. Se alguém falar, olha, eu não concordo com isso, não, isso aí está errado, e mostra lá o que eu estou errado, né? Então, por isso que hoje a internet, eu não posso chegar e simplesmente ofender alguém. Não posso, eu não estou protegido, eu não posso ferir a honra de alguém, né? Eu tenho que ter o mesmo trato que eu tenho no pessoal, eu tenho que ter também na internet. Então, os crimes mais recorrentes na internet, especialmente com os adolescentes, é a publicação de boatos ou ofensa à imagem de uma pessoa. Depois tem as ameaças e os agendamentos de brigas, a divulgação de fotos e vídeos íntimos e a invasão de computadores e divulgação de documentos oficiais, né? A gente tem também muito que tem aqui chamado de sexting, né? Que vem do inglês sex, que é sexo, mas texting, que é envio de mensagem. O sexting é uma prática sociocultural que consiste no compartilhamento de mensagens escritas, de fotos e de vídeos de caráter erótico, sensual, sexual
por meio de algumas tecnologias digitais. Então, como é que a gente vai trabalhar isso com os nossos adolescentes, né, fervorosos, né? Através de reflexão sobre valores sociais da juventude contemporânea. Por que precisa mandar isso? Por que você precisa expor o seu corpo? Por que você quer expor o seu corpo? Ah, é só para o meu namorado. Será que é só para o seu namorado? Além disso, a problematização sobre as relações de gênero, ou seja, uma mulher pelada, prostituta. Um homem pelado, garanhão. Né? O cara tá pegando a menina. Ou o menino, enfim, não sei. Né? Como assim? Não. São direitos iguais. Não tem dois pesos e duas medidas, né? Não. Tudo igual. Né? E, além disso, o debate sobre as diversas formas de violência. E vai aparecer a questão do bullying também. Então, os crimes virtuais, eles são muito praticados pelos jovens justamente pela sensação da impunidade, né? Da mesma forma que a menina lá de 14 anos vai lá pau na cabeça de um cara porque achou que não ia ficar presa para sempre, e não ficou mesmo, a mesma coisa acontece com os jovens, não só com os jovens, também com os adultos também, né? Que às vezes perdem a medida. E que acabam levantando um discurso de ódio, né? E o discurso de ódio é crime, é um crime mesmo, né? A questão da exposição de fotos e vídeos íntimos, a gente tem desde da questão da Carolina Dickmann, né? Que ela teve não sei se foi o computador, se foi o celular invadido e as fotos delas foram espalhadas na internet. Então, desde do acontecido com ela, a lei leva até o nome dela, a Lei Carolina Dickmann, que se torna um crime, o compartilhamento não autorizado de fotos e imagens, né? Então, hoje, até mesmo a própria internet, ela vem buscando alguns tipos de recursos para poder diminuir essa quantidade de reprodução desses materiais. O problema é que os jovens acham, né, eles procuram amor e confundem a questão de estar com uma pessoa com o amor. E isso é perigoso. É perigoso porque acaba compensando através... Manda uma foto de agora. Né? Manda uma foto de agora. Por que uma foto de agora? Né? Dúvidas, perguntas, questionamentos, contribuições, lascar o pau. Em ordem, ok. Então, tá bom. Então, essa foi a nossa terceira aula de adolescentes e... Veja o nome da disciplina. E juventude no século XXI. Semana que vem nós teremos a nossa última aula da disciplina. Vou quebrar o vídeo para nós começarmos de estágio não, estou com estágio na cabeça. Projeto de ensino, tá bom? E também vou fazer uma pausinha, tá bom? Para ir ao banheiro, tá bom? Até daqui a pouquinho.